Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Esclarecidamente. E para vocês que não nos conhecem, eu me chamo Bruna. E eu me chamo Daniel. E para nós é um prazer enorme estar aqui trazendo a mensagem de Cristo de forma clara, simples e objetiva. Só que todas as vezes para começar algo novo, nos dá um medo, um friozinho na barriga, né, amor? É verdade. O medo ele pode nos paralisar e evitar que a gente não comece. É uma das coisas que muitas pessoas passam por isso. Eu acredito que não seja só nós, acho que muitas pessoas passam pelo processo de será que vai dar certo? Né? Será que vou conseguir? É uma das coisas que nós passamos. Só que o engraçado é que o medo é algo que nós não nascemos com ele. Ninguém nasce com medo. Se você colocar uma criança em cima de um sofá, em cima de uma mesa e ficar embaixo, ou um lugar mais alto, ficar embaixo e falar para ela pular, ela pula, ela não tem medo, né? Ela confia tanto, né, na pessoa que está ali. Ela confia e pula. E se colocarmos uma criança e colocar um cachorro, um gato ali, qualquer outro animal que seja, às vezes até ela não tem medo. Ela vai pegar o animal, ela vai apertar, ela vai puxar o pelo, porque o medo nós não nascemos com medo, né? Mas a questão é como que nós adquirimos esse medo? Como que ao decorrer dos anos a gente adquire tanto medo na nossa vida? E o medo ele é bom até um determinado tempo, até um determinado momento, como prudência no caso. Um exemplo, uma criança, a primeira vez que ela cair de um sofá, ela já vai ter medo, e na segunda vez ela já vai ser mais cautelosa para descer, né, da cama. A primeira vez que a criança, se ela puxar o pelo de um cachorro ou o gato unhar ela, passar a unha nela, e depois ela vai pegar um pouco de medo. Dirigir em alta velocidade, se a gente não tem um certo medo também, eu acho que... Como prudência. Exato. Exatamente. Então, até um determinado momento ali, o medo ele é bom. Ele vai nos evitar. Quando a gente olha pelo lado da prudência, né? Tomar aquele cuidado. Mas o medo não pode nos paralisar nos nossos planos. O medo não pode nos paralisar em algo que nós queremos fazer, que nossos sonhos, né? Então, a gente começa a olhar na palavra de Deus, a gente vê que grandes homens de Deus, eles foram paralisados, foram impedidos de, às vezes, chegar em algum determinado lugar, de viver algo, porque o medo deixou eles paralisados, não deixou com que eles atingissem aquele objetivo. Um exemplo, a gente olha quando Jesus, ele estava vindo no mar, aquela passagem que está os discípulos no mar e a tempestade começa a afligir o barco e os homens começam a ver ali Jesus vindo no meio do mar. Só que eles não sabem que é Jesus e vem andando sobre as águas. E os discípulos, eles começam a ficar aterrorizados, a Bíblia fala mesmo, aterrorizados eles ficam. E quando eles ficam aterrorizados, eles falam, não, é um fantasma, e começam a ficar com tanto medo que o próprio Jesus ele começa a se identificar, não, sou eu, não tenha medo. Jesus ele fala, não precisa ter medo, sou eu. E a palavra fala assim que Pedro, ele pega e fala assim, então, se é o Senhor, então deixa que eu vá até aí. Os outros discípulos ficaram no barco, mas Pedro, ele decidiu quebrar a primeira barreira, que é a barreira de sair do barco, né? E perdeu o medo de sair do barco, e saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Só que uma coisa engraçada que acontece nessa passagem é que Pedro ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a olhar para todo aquele vento e começa a ficar com medo. E é onde Jesus ele segura na mão de Pedro e não deixa que Pedro se afunde, ele começa a afundar e não deixa. Então, nessa situação, o medo ele paralisou os discípulos que estavam no barco, e o medo fez com que Pedro olhasse
para a tempestade. Ele já tinha andado sobre as águas. Ele já estava sobre as águas. A ousadia de Pedro fez ele viver uma experiência extraordinária com Deus, e o medo dos discípulos fez eles contemplar o extraordinário de Deus na vida de Pedro. Ou seja, enquanto nós somos paralisados, nós só estamos contemplando o que Deus fez na vida daquela pessoa que conseguiu vencer o medo e ir com ousadia até Jesus. E com ousadia fazer vencer aquele medo e ir além, né, daquilo que a gente vê visualmente assim de início e tremer no momento, assim, achar que a gente não vai conseguir, mas quando a gente avançamos aquele sinal, a gente contempla do outro lado o extraordinário que Deus tem para nossa vida. Exatamente. Nos dias de hoje é muito fácil de você olhar na rede social e você ver, às vezes, a pessoa vivendo algo que você queria viver. A pessoa passando, conseguindo conquistas que às vezes você sonhou com aquilo e não viveu. Por quê? Aí você questiona, por que aquela pessoa ela conseguiu e você não? Por que aquela pessoa chega num determinado objetivo e você não? A diferença é o quê? Ela conseguiu vencer o medo. Ela passou pelo processo de vencer o medo. Ela acreditou e venceu o medo. Ela não olhou para a tempestade, ela não olhou se ela estava andando sobre as águas, né, ou não. Ela não ficou no barco. Ela realmente ela decidiu enfrentar e acreditar. E a gente começa a olhar, hoje através das redes sociais, você vê a vida de pessoas que estão vivendo o extraordinário porque elas venceram esse medo. Elas decidiram investir, decidiram, sei lá, fazer uma viagem para turistar em determinado lugar. Elas decidiram investir num relacionamento e estão vivendo aquilo. Decidiram ter filhos, porque hoje você olha, não é fácil a pessoa decidir ter filhos com os dias atuais. A pessoa decidiu ter filhos, viver aquele momento. Então, assim, a diferença da pessoa estar vivendo e da pessoa que não está vivendo é que realmente ela perdeu o medo. E se a gente for olhar, tem muitas situações que acontecem na vida da gente que o medo ele vem nos bloqueando, nos travando em algumas situações, e às vezes aquela situação nem vai acontecer. É verdade. Você fica com tanto medo que aquilo te perturba o dia todo. Se a gente for olhar na história, lembra da nossa história lá que quando a gente atualmente está em Portugal, e o medo de quem está saindo do Brasil para viajar para um outro país, seja Portugal, os Estados Unidos, a Espanha, qualquer outro país, é a imigração, né? Então, a Bruna até passou até passou um momento engraçado. Passei mal. Quase que eu achei que assistimos tanto aquele episódio de que são deportados do Brasil, que chega no Brasil e não passa, e eu morrendo de medo de ser deportada, que passei pela imigração e eu nem sabia que era imigração. E no outro lado... Depois quando nós passamos pela imigração, e ela atravessou a imigração e tipo, eu tinha entregado os passaportes ali pro agente da imigração, e nós passamos, porque é um corredor assim, nós passamos e ela com o olho desse tamanho olhando para mim assim, que hora que ela vai passar pela imigração? E eu falei, não, acabou de passar pela imigração. E é mesmo, tipo, e eu não curti a viagem toda com medo da imigração. E é verdade, isso faz com que a gente deixe de viver o extraordinário de Deus. Porque se a gente for olhar na palavra, a palavra nos conta a história da mulher do fluxo de sangue. A mulher com fluxo de sangue, se você for olhar lá em Levíticos, conta mais ou menos como é que era a lei daquela época, que toda pessoa que tinha um fluxo na carne, ela era impura. Então tudo que ela tocava, tudo que ela sentava, né, tudo que ali beijava, ficava impuro também. Tanto que as pessoas tinham que ir lá, se banhar, se afastar, e ficavam afastadas por 7 dias. Só que aquela mulher estava 12 anos, né,
com o fluxo de sangue. E eu imagino que 12 anos sem ter um contato, sem ter um afeto, sem ter um abraço, né, sem poder estar no mesmo ambiente ali, porque tudo era impuro, sem poder ir adorar a Deus, porque nem ao templo ali, né, ela não podia estar perto de ninguém. E a ousadia dela de quebrar o sistema ali, de poder entrar no meio da multidão, né, ser lixada pelas pessoas, fez ela viver o extraordinário ali, porque quando ela toca na hora de Jesus para ser curada, ao invés de Jesus ficar contaminado, sai virtude dele e cura aquela mulher. A fé daquela mulher fez ela avançar um sinal tão grande, mas que fez ela viver o extraordinário de Deus. E isso é incrível, o que Jesus nos mostra que ele é capaz de fazer por nós quando avançamos o sinal e vencemos o medo. É verdade. Quando nós decidimos quebrar essa barreira do medo, que é lógico, muito dos nossos medos são crenças limitantes, são situações que nós passamos que nos frustrou, nos bloqueou. Então você acaba pegando o receio daquela situação e aquilo acaba te bloqueando. Não significa que você passou aquela situação, não significa que todas as vezes vão ser igual, né? Então é por isso que nós devemos acreditar realmente que nós podemos mais, né? Porque senão você fica bloqueado e você acaba não vivendo o extraordinário. Porque a gente olha na palavra de Deus, a gente vê quando Moisés envia 12 espias para reconhecer a terra prometida que Deus tinha preparado, né? Para ver a terra prometida, para ver como é que era, porque eles tinham que conquistar aquilo. Já era a promessa de Deus conquistar. Deus já tinha determinado, essa terra eu dei para vocês. Deus já tinha entregado. Já tinha o veredito de Deus, né? A palavra fala assim que vão os 12 espias, mas na hora de trazer a informação sobre aquela terra, só 2 que conseguem ver que essa terra já era deles, já tinha sido entregue, já era uma conquista que Deus tinha dado para eles, Josué e Caleb. Porque os 10 espias trouxeram, não, realmente a terra é boa. Mana, leite e mel. Realmente a terra. Só que aí esses 10 espias se comparam a gafanhotos. Ele fala assim, só que nós somos como gafanhotos para aquele povo. É um povo gigante, é um povo grande. Nós não vamos... Pensamento deles, né? Então, assim, o pensamento deles, o que eles tinham sobre... a visão que eles tinham sobre aquilo é que eles não iam conquistar. Agora, pensa conosco, quantas das vezes nós nem começamos algo pensando que nós não vamos conquistar? Verdade. A gente, eu não vou começar não, porque eu não vou conquistar. Mas você nem tentou, né? Você nem tentou. Então, assim, a Bíblia fala lá que, por esse motivo, nenhum daquela geração entrou na terra. Porque eles acreditaram, somente Josué e Caleb. Então, eu entendo então que o medo nos impede de atingirmos a promessa de Deus. Às vezes Deus tem uma promessa sobre nossa vida, só que Deus ele já falou para você, olha, eu tenho essa promessa para sua vida, eu tenho isso para você. Mas quem que vai quebrar o medo, quem vai sair desse estágio do medo para cumprimento da promessa vai ser você. Né? Então assim, o medo ele deixa nós bloqueados, nós travados, nós não conseguimos atingir a promessa por causa do medo. E o medo nos paralisa de uma forma que faz a gente ficar em ambientes que não estamos felizes, não estamos contentes, como tipo um emprego, ou um ambiente que aquilo não está fazendo bem, mas o medo de mudar de ambiente, mudar de lugar, faz a gente ficar naquele lugar, só que ao mesmo tempo reclamamos, lançamos palavras sobre a nossa vida, sobre o lugar, isso e aquilo, e ao invés do ambiente, nós transformar o ambiente nos transforma, deixando a gente pessimista, deixando a gente ficar desacreditando das coisas que Deus tem para nós.
Tudo porque lançamos. Então podemos acreditar que a palavra tem poder sobre o que nós falamos, sobre o que nós determinamos sobre a nossa vida, nossos amigos, nossa casa. Porque automaticamente a gente reclama de tudo, porque a gente não estamos contentes no momento, não estamos contentes no lugar, porque temos medo de sair daquele lugar e avançar para um novo lugar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E isso faz a gente ficar a reclamar do lugar onde estamos e deixar um ambiente pior do que ele realmente está, né? É verdade. E uma pergunta que às vezes eu falo, você acha que Jesus teve medo? É uma coisa. Você fez carne, sim. É uma pergunta, né? Sim. Tipo assim, Jesus teve medo? Sim, Jesus teve medo. Porque a Bíblia fala assim: Jesus, ele é Deus, mas Jesus ele se fez homem. E quando ele se fez homem, ele vai sofrer todas as vontades, tudo que um homem sofre, as tentações que um homem sofre, Jesus sofreu. Por quê? Sentiu as nossas dores. Sentiu as dores. Ele precisava passar por aquilo para mostrar para nós que ele veio para resgatar, para redimir, né? Então Jesus teve medo. Jesus teve medo. E quando Jesus... Porque qual parte que fala na palavra de Deus que Jesus teve medo? Quando Jesus estava no Getsemane. Jesus estava no Getsemane. A Bíblia fala que ele, ali, na agonia, ele suou sangue. E eu estava vendo um negócio sobre uns historiadores e o pessoal falando justamente sobre essa parte do Getsemane. Que para nós, para o nosso corpo, para nós chegarmos a um ponto de suar sangue, nós temos que ser elevados num nível tipo, absurdamente extremo de estresse, de cansaço físico, psicológico, num nível absurdo, que é praticamente quase impossível de acontecer numa versão humana. E Jesus, para você ter noção do que Jesus estava passando, do que ele estava passando só de sentir aquilo que ele saberia que ele tinha que passar. Isso porque ele já sabia que tinha que passar pela cruz do Calvário, ele já estava sentindo o estresse, a dor, a tristeza, a agonia daquele momento, ele já estava sentindo aquilo. Então Jesus teve medo, né? Só que a diferença é o quê? Jesus, ele teve medo. Tanto Jesus teve medo que ele chegou a falar a Deus. Ele falou: Deus, afasta de mim esse cálice, se possível. Então assim, ele teve medo. Só que a diferença é que, mesmo com medo, isso não impediu ele de chegar ao propósito, que era o propósito de Deus. Verdade. Que era o propósito de Deus. Então assim, Jesus, mesmo com medo, ele não teve medo e atingiu o propósito de Deus. O propósito de Deus era o quê? Chegar e fazer com que o Cordeiro Santo, puro, passasse pela cruz e sofresse. E pagasse pelo preço da humanidade. E é incrível porque a gente vive o extraordinário de Deus quando a gente estamos conectados com eles. É verdade. Né? Quando a gente está ali numa busca constante, não que a gente não vai falhar, a gente fala, só que a busca constante não é estar naquela presa à rotina de estar ali nos compromissos da igreja, ou até mesmo ser dizimista. Isso aí é o básico que nós cristãos vivemos, mas é aquele extraordinário com Deus, de falar com Deus a todo momento, de buscar Ele sem cessar, de ler uma palavra e cravar aqui na tábua do nosso coração, para nós não esquecermos, porque vai chegar um certo determinado momento da nossa vida que Deus vai nos fazer lembrar de uma certa palavra que lemos, e a gente só lembra daquilo que a gente leu. A Bíblia fala que vai vir sobre nós aquilo que nós lemos, que nós meditamos, vai vir sobre ti a palavra. Então, não tem como a gente querer avançar um sinal com Deus e viver o extraordinário de Deus sem estar vivendo uma vida com Ele, né? Além do que nós basicamente vivemos, que é estar numa igreja, que é estar ali cultuando, que é estar dando dízimos e ofertas, que é praticamente o que fazemos, mas ir além, vivenciar o além de Deus, porque eu acredito que a gente não vive nem 1% daquilo que Deus tem para nós, né? A questão é que assim, se a gente deixa o medo nos guiar, as nossas decisões ela acaba sendo voltada ao medo. Você não investe porque você tem medo, você não sabe se vai dar certo.
Você não muda de trabalho e se conforma com aquele mesmo salário porque você tem medo de ficar desempregado. Você decide, um jovem aí solteiro, ele decide a não namorar porque ele não sabe se pode confiar na outra pessoa, ou namora e decide não casar. Teve uma frustração dos pais, exato. casamento. Ou às vezes namora e decide não casar porque não sabe se vai dar certo o casamento. Às vezes os pais, que nem você disse, os pais se separaram e não deu certo e eles acreditam nessa versão e acabam não se casando. Então assim, o medo, se a gente deixar o medo, ele acaba direcionando a nossa vida. Quando, na verdade, quem tem que direcionar a nossa vida é o próprio Deus. As nossas decisões têm que ser direcionadas pelo Espírito de Deus. Entendeu? E só que para que isso aconteça, nós temos que entender que a nossa vida, ela vai caminhar conforme alguns princípios. E esses princípios vão ser retirados da palavra de Deus. Né? Então, a gente volta a olhar pelo medo, a ver essa parte do medo, e muitas das coisas que a gente decide a não fazer foi porque o medo nos bloqueou, nos impediu, entendeu? E tem a diferença entre o medo e o temor. O medo e o temor. O medo é aquilo, a pessoa geralmente quando ela tem medo, ela vai se esconder, ela não vai avançar, ela vai se retrair, né? O temor é diferente. O temor é aquele negócio de você se achegar a Deus com temor, se achegar a Deus com reverência, você sabendo que Deus é soberano, você entendendo a soberania de Deus, né? E respeitando, reverenciando esse Deus. Isso já é o temor. Então, a gente olha na Bíblia, a gente vê assim que o próprio Deus, muitos versículos bíblicos, ele diz que Ele é conosco. Eu sou contigo, eu estarei contigo, eu te abençoarei. Entendeu? Então já é promessa de Deus a gente viver o melhor dessa terra. Só que nós não devemos deixar o medo e impedir que nós vivenciamos esse melhor dessa terra. Incrível é que todas as experiências que nós passamos com Deus, Deus faz a gente lembrar. Todas as vezes que a gente tem medo, Deus faz nos lembrar daquilo que Ele fez em nossa vida e nos faz recordar que Ele sempre está ali conosco. Eu nunca esqueço de uma situação que eu passei, que eu tinha apenas 10 anos de idade e a minha mãe estava passando uma dificuldade, estávamos passando uma dificuldade no momento e financeiramente, e minha mãe não sabia como fazer, e eu lembro que naquele momento eu fiz a única coisa que eu aprendi a fazer através da minha mãe, que é orar a Deus, que mesmo em situações difíceis Deus nos ouve. E eu me lembro que naquela situação ali que dá aquele desespero na gente, isso e aquilo, eu peguei, entrei no meu quarto, fechei a porta ali, eu lembro que eu só falei a única coisa para Deus, eu falei, Deus, nós precisamos de ajuda, traga o pastor aqui, que na altura era o nosso pastor da igreja, que nós congregávamos naquele tempo, e eu lembro que passou-se algumas horas, que era o tempo de culto mais ou menos, o pastor chega lá, e minha mãe ali no desespero humana, normal, tem filhas para criar, e isso e aquilo, eu lembro que ele chegou e falou para nós, olha, eu não cultuei hoje, o culto inteiro, Deus me incomodou para vir aqui, o que a irmã precisa. E a minha mãe contou a situação, tudo, eles foram, nos abençoaram financeiramente. E eu me lembro que na altura eu cheguei, cutuquei ele assim, falei assim, olha pastor, fui eu que orei pro senhor vir aqui hoje. E ali eu lembro que tipo uma criança, né, inocente, quer mostrar que, olha, você veio aqui por causa de mim, fui eu que orei. E eu nunca me esqueço disso, porque todas as vezes que eu passo qualquer situação na minha vida, Deus faz eu lembrar desse momento extraordinário, de um momento ruim, mas que dali tirou uma experiência boa, porque eu avancei o meu medo e fui pedir e fui falar com Deus. Ou seja, se você olhar para Pedro teve medo, mas ele foi com medo mesmo. E ali ele nunca mais se esqueceu daquela experiência extraordinária que ele teve com Deus e mostrou aos outros. Olha, enquanto vocês ficaram aí parados com medo, eu avancei e fui ter com Jesus. É verdade. Você imagina Pedro contando a história, né? Falando, nossa, eu andei sobre as águas com o mestre, né? Tive medo, olha, tive medo. Mas eu andei. Né? Então, tipo,
é uma coisa que eu tenho que, com certeza, que foi uma das experiências que Pedro viveu, que nunca mais acredito que ele tenha esquecido. Tanto nem nós esquecemos, na palavra de Deus, às vezes, né, replicamos isso. E na nossa vida é assim, a gente vive experiências, vive momentos que, se nós enfrentarmos o nosso medo, se nós decidimos a vivenciar o propósito, vivenciar, a acreditarmos na promessa e deixarmos o medo de lado, nós saberemos que no final de tudo, ou depois de muitos anos, a gente vai recordar, a gente vai lembrar, falar, eu passei por isso realmente, e Deus é fiel, né? A gente vai acreditar que não depende de nós, não é sobre as nossas forças e não é sobre nós. É claro que nós temos que entender que existe o propósito de Deus e sobre tudo. Tudo é criado sobre um propósito. Um copo, ele tem um propósito. O tablet, ele foi criado, antes dele ser criado, ele foi feito um propósito em cima dele. Na nossa vida não é diferente. O ser humano, ele foi criado com um propósito, né? Nós somos criados com um propósito. Então, às vezes, fala assim, mas e a nossa oração que não é atendida? Temos que entender que, se não é o propósito de Deus, não vai acontecer, né? Ou, às vezes, pode até acontecer, mas ainda, por misericórdia de Deus, ou, entendeu? Na multiforme de Deus trabalhar. Então, é isso, a gente entender que nós não devemos deixar o medo impedir a gente de vivenciar o extraordinário de Deus. Imagina quantas pessoas que deixam de vivenciar o extraordinário de Deus porque elas decidem ficar no medo. É uma coisa que a gente fala assim, não é absurdo, acontece. O medo paralisa. Às vezes não deixa crescer. Às vezes pedimos sabedoria para Deus, né? Pedimos sabedoria ali para Deus. Deus nos dá sabedoria, nos dá sabedoria. E quando Deus prepara uma situação para nós, ficamos com medo de agir, exatamente, né? E não usamos a sabedoria que ali tanto pedimos, né? Quando a gente pede sabedoria, automaticamente Deus derrama sabedoria, mas depois ele vai criar situações para que aquela sabedoria seja exercitada. Salomão, quando pediu sabedoria a Deus para governar o povo, o que Deus fez? Vou dar para você sabedoria. O que aconteceu? Aconteceu a situação de aparecer duas mulheres dizendo que é mãe de uma criança e as duas dizendo que é mãe. Então, naquele momento, quem conhece a história sabe que naquele exato momento ali, Deus deu uma sabedoria de uma forma extraordinária para Salomão, porque ele precisava daquilo, e aquilo foi confirmado a sabedoria de Salomão. Então, exatamente a gente entender que nós devemos saber que o medo não pode nos bloquear. Nós entendemos que sobre a nossa vida existe um Deus que cuida de nós, que nos proporciona momentos. Eu sei que vamos passar por momentos difíceis, mas também vamos passar por momentos do melhor dessa terra. E todo mundo procura viver o melhor dessa terra, né? Mas para viver o melhor dessa terra, temos que quebrar esse paralelo, esse paradigma de ficar preso no medo. De não vou conseguir, aquele pensamento de não vamos conseguir, não vou começar. Para você é mais fácil. Exato. Né? Tipo, sempre pro outro é mais fácil do que para nós mesmos, Nossa. né? Mas só Deus sabe que cada um passa ali na sua dificuldade, né? Exatamente. É costume nosso nós olhar para a vida do outro e falar assim, para ele é fácil. Para ti? É mais fácil. Para ele é fácil viver isso, né? Ele já tem isso, ele tem que... Mas não é assim. Não, é verdade. Nós temos... É lógico que cada pessoa tem as suas individualidades, as situações que te favorecem, e isso é normal. Mas não é impossível outra pessoa chegar ao mesmo ponto que nós, ou ao mesmo ponto que outra pessoa em algum lugar. Não é impossível a pessoa mudar de trabalho porque a outra mudou e conseguiu. Não, só temos que alinhar isso com o propósito de Deus e saber que é Deus quem direciona a nossa vida. E não deixar de sonhar, né? Nós não devemos viver
sem um sonho e nos acostumarmos, né? Sem um propósito, nos acostumarmos com para mim tá bom aqui. Ser grato pelo que temos. Exatamente. Mas não ficar no comodismo. Não né? parar naquilo, não se acomodar. Porque você se acomodando, você não cresce, você não vai buscar o melhor para você, para sua família, para sua casa. Então, nós não devemos nos acomodar. Sabe que Deus cuida de nós, mas não devemos nos acomodar. É verdade. Ser grato. Lembro que quando nós chegamos aqui, o medo era de arrumar casa, arrumar emprego, que a gente não ia conseguir, que você escuta pessoas, que a gente participava às vezes de canais no Facebook, a gente escutava a pessoa dizendo, aqui tá muito difícil, você não vai conseguir. Exatamente. Isso aqui, não falava assim, não, olha, essa é a minha realidade, foi assim que eu passei, mas você tem que tirar suas próprias conclusões, você terá suas experiências, e eu creio que parece que, tipo, cada passo que nós dava, Deus abria a porta, Deus abria caminho. Então, a gente já chegou aqui, a gente conseguimos a casa, conseguimos emprego. Não foi fácil, mas em tudo a gente não deixou o medo paralisar. A gente continuou, a gente avançou, mesmo que aos nossos olhos e aos olhos de muita gente, isso era impossível de acontecer. É verdade. Quando você muda, principalmente quando é uma mudança de país, uma mudança muito profunda, uma mudança complicada, muito brusca, né? Então você muda a cultura, muda o povo, muda o ambiente, né? Então, automaticamente você não tem uma rede de apoio, você vai conhecer novas pessoas e ali você vai entender que realmente é complicado para quem sai do seu país, sai de perto da sua família, dos seus amigos, para experienciar novas coisas, né? Mas é possível. Então, o medo não nos bloqueou nessa parte. E quando nós decidimos, falando, não, vamos fazer isso, eu de início falei, não, eu não vou vender o apartamento, porque se der errado. Então, já era algo que eu tinha na minha mente. Temos para onde voltar se der errado. Se der errado. Então, é o que a Bruna falou, não, vamos vender tudo porque... Só vou se o apartamento for vendido. Porque eu sei que eu não tenho para onde voltar. Então é onde que você vê que, não, realmente, tá bom. Você precisa, às vezes, colocar o pé para depois Deus colocar o chão. É mesmo uma fé, né? É a fé. Então, o medo, ele tenta nos bloquear em todos os momentos. Em todos os momentos da nossa vida, seja em uma mudança de país, seja uma mudança de emprego, seja um investimento de negócio, seja qualquer mudança, qualquer algo que venha trazer algo novo para a nossa vida, o medo ele está lá. Mas quando a gente se alimentamos de Cristo, a gente entende que Ele nos fortalece, Exatamente. Ele nos levanta, Ele abre porta e Ele está conosco. Por isso que Ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. E é tão lindo que Ele nos ensina, a palavra nos ensina a cada passo da nossa vida, que se nós realmente usássemos a Bíblia como ela deveria ser usada, a gente entenderia e viveria tanta coisa com Cristo que não que seria um mundo perfeito, até porque a perfeição não está aqui, está no céu, mas que a gente ia ter experiência terrena incríveis em situações difíceis. É verdade. A maior parte dos bloqueios que o medo, aonde ele vai agir muito, é na mente. Que a mente é o que vai dominar o seu corpo ali, né? Então, o medo ele vai estar na sua mente. Às vezes você não vai passar por aquilo. Deus vai mover uma situação e as coisas vão acontecer, mas a sua mente te bloqueia, né? Não deixa você crescer, investir. E a palavra tem inúmeras passagens que falam sobre o medo. Abraão teve medo e mentiu, falou que sua esposa era sua irmã. Ele teve medo, né? Então, assim, você vê inúmeras passagens bíblicas que falam sobre o medo. Jeremias, ele fala para Deus que ele era uma criança. Não, eu sou só uma criança, eu não sei falar. Eu não sei falar. Então, o mesmo Moisés, quando ele foi chamado, ele fala assim, mas eu vou lá pro povo lá e eles não vão acreditar em mim. Eu sou de pesado de língua, né? Então, assim...
Eu acredito que muita do que Moisés falou ali foi por causa do medo, né? Moisés sabia que ele tinha matado um egípcio lá no Egito, e se ele voltasse para lá, estava no risco de morrer, né? Então, o medo, ele tentou também sobre a vida de grandes homens de Deus, mas eles viveram o sobrenatural porque eles acreditaram. Quanto mais intimidade temos com Deus, mais a certeza daquilo que Deus coloca nos nossos corações, a gente consegue ter, né? Quanto mais a gente estarmos próximos de Deus, mais a gente vai saber que o medo pode estar lá. Só que você vai acreditar não no medo, você vai acreditar no Deus que te chamou. Amém. Amém. Exatamente. Que essa palavra possa ter falado contigo de uma maneira extraordinária, que você possa entender aquilo que Deus tem para você, que você possa ter comunhão, intimidade com Deus para poder vivenciar o extraordinário de Deus na sua vida. Muito obrigado por essa palavra. Para nós foi um ensinamento. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. E é isso, não tenha medo não, compartilha. Curte, compartilha, comenta, conta pra nós a experiência que vocês teve aí, que paralisaram a vida de vocês de alguma maneira, mas que vocês avançaram e acreditaram no Deus do impossível. Não deixa o medo te bloquear. Amém, Deus abençoe a sua vida. Amém, a nossa. Amém, muito obrigada, até a próxima. Amém.